É fácil pensar que a mecânica quântica é só uma teoria sobre partículas minúsculas, coisa de laboratório, longe da sua vida. Mas e se eu te dissesse que uma das interpretações mais levadas a sério pela física moderna sugere algo perturbador? Que talvez você nunca vá realmente morrer. Não no sentido místico, no sentido literal, matemático, saído das equações. Existe uma ideia chamada imortalidade quântica. E antes que você revire os olhos, saiba que ela não nasceu de um guru. Nasceu de físicos de Princeton, de ganhadores de prêmios, de gente que passou a vida levando as equações a sério demais. Fica até o final, porque o que essa ideia revela sobre quem você é talvez seja mais estranho do que qualquer ficção. Vamos começar pelo começo, com calma. No mundo que você enxerga, as coisas têm posição definida. A xícara está na mesa ou não está. Mas no nível mais fundamental da realidade, as partículas não funcionam assim. Um elétron sozinho, isolado, não tem um estado definido. Ele não está girando para cima nem para baixo. Ele está, de forma bem literal, nos dois estados ao mesmo tempo. A física chama isso de superposição. É como se o elétron fosse uma moeda girando no ar, que não é cara nem coroa até alguém pegar e olhar. Só que aqui a estranheza é mais profunda. Não é que a gente não saiba o estado dele. É que ele genuinamente não tem um, até ser medido. O experimento que mostra isso da forma mais clara é o da dupla fenda. Você dispara elétrons, um por um, contra uma parede com duas fendas estreitas. Se o elétron fosse uma bolinha, você veria duas faixas do outro lado, uma atrás de cada fenda. Mas não é o que acontece. Você vê um padrão de várias faixas, o mesmo padrão que ondas de água fazem quando se cruzam. Ou seja, cada elétron sozinho se comporta como se passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferisse consigo mesmo. Um único elétron, passando por dois lugares de uma vez. Agora vem a parte que arrepia. Se você coloca um detector numa das fendas, só para descobrir por onde o elétron passou, o padrão de ondas desaparece. Ele volta a se comportar como uma bolinha, escolhendo um caminho só. O simples ato de medir muda o comportamento da realidade. E olha, se você está confuso agora, você está em ótima companhia. Richard Feynman, um dos maiores físicos do século XX, disse com todas as letras: "Acho que posso afirmar com segurança que ninguém entende a mecânica quântica." Ele não estava sendo modesto. Ele estava sendo honesto. Então a pergunta central da física há um século é esta: como é que esse estado quântico, indefinido, de ondas se espalhando, vira de repente o mundo sólido e definido que você experimenta? Antes de qualquer medição, esse estado é descrito por algo chamado função de onda, uma equação que o físico Erwin Schrödinger escreveu há exatamente 100 anos. A função de onda contém todas as possibilidades ao mesmo tempo. E aí, no instante da medição, todas essas possibilidades supostamente colapsam numa só. Essa é a explicação clássica, chamada interpretação de Copenhague. As possibilidades existem sobrepostas até serem observadas, e então uma vence e as outras somem. Essa ideia funciona. Na verdade, funciona bem demais. As previsões da mecânica quântica são as mais precisas de toda a ciência, confirmadas com uma exatidão de partes por trilhão. É a teoria mais bem testada que a humanidade já produziu. Mas, e aqui está o problema que atormenta os físicos, ela não explica o que realmente está acontecendo. Ela diz o que medir, mas não diz por quê. O que exatamente conta como uma medição precisa de um ser humano olhando. Quase nenhum físico acredita nisso hoje. Basta um fóton perdido interagindo com o elétron. Mas aí surge o problema de verdade. Se o fóton interage com o elétron, o fóton também entra na superposição. E o detector que registra o fóton também. E você, que lê o detector, também. Percebe o abismo que se abre. A estranheza quântica não fica presa no mundo das partículas. Ela deveria se espalhar, como uma mancha de tinta na água, contaminando tudo: o aparelho, o cientista, o universo inteiro. Se um elétron pode estar em dois estados ao mesmo tempo, e tudo é feito de elétrons, por que você nunca se sente em dois estados ao mesmo tempo? Porque o mundo lá fora parece tão sólido, tão decidido,
tão único, se lá no fundo tudo é indefinição pura. Foi para expor esse abismo que Schrödinger inventou o experimento mental mais famoso da física, aquele do gato preso numa caixa, ao mesmo tempo vivo e morto. Quase todo mundo já ouviu falar dele, mas quase ninguém entende o que ele realmente estava tentando provar. E é aqui que a história dá uma virada radical. Por quê? Em 1957, um estudante de doutorado teve uma ideia tão simples e tão insana ao mesmo tempo que, se ele estiver certo, muda completamente o que significa existir. Uma ideia que, décadas depois, alguns dos maiores físicos vivos passaram a defender a sério. E é dessa ideia que depende toda a questão da sua imortalidade. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada. Junto com ele, um frasco de veneno preso a um gatilho quântico. Digamos, um átomo que tem 50% de chance de decair no próximo minuto. Se o átomo decair, o frasco quebra e o gato morre. Se não decair, o gato vive. Passado o minuto, sem abrir a caixa, qual é o estado do átomo? Pela lógica quântica, ele está em superposição. Decaiu e não decaiu ao mesmo tempo. Mas o gato está preso a esse átomo. Então o gato também estaria em superposição, vivo e morto simultaneamente. Não vivo ou morto e a gente não sabe qual. Vivo e morto, de verdade, ao mesmo tempo. Schrödinger não criou isso para te encher de curiosidade de internet. Ele criou para mostrar que tinha algo absurdo na interpretação padrão. Por quê? Convenhamos, gato nenhum fica meio vivo e meio morto. Então onde está o truque? A interpretação de Copenhague resolve dizendo que, no instante em que você abre a caixa e olha, a superposição colapsa e o gato assume um estado só. Mas isso levanta perguntas horríveis. Por que o gato pode ser tratado como um objeto clássico, decidido, enquanto o átomo é quântico? Onde exatamente está a fronteira entre o mundo quântico e o mundo normal? E o mais incômodo de todos, qual é o mecanismo desse colapso? Que força é essa que escolhe uma realidade e apaga as outras? A resposta honesta da física é: ninguém sabe. Não existe equação para o colapso. Ele é simplesmente enfiado na teoria na marrão, porque sem ele os números não batem com a experiência. É um remendo que funciona, mas ninguém sabe explicar. Foi contra esse remendo que Hugh Everett, um estudante de Princeton, se rebelou em 1957. A ideia dele é de uma simplicidade quase provocadora. Everett olhou para a equação de Schrödinger e disse: e se a gente parar de mentir? A equação não fala em colapso nenhum. A gente é que inventou o colapso porque ele nos deixa confortáveis. Então Everett propôs: e se a função de onda nunca colapsar? Nunca, em lugar nenhum. E se todas as possibilidades realmente acontecerem? Pensa no que isso significa. Quando o átomo decai e não decai, a interpretação de Copenhague diz que uma das opções vence e a outra some. Everett diz: nenhuma some. A realidade simplesmente se divide. Num ramo, o átomo decaiu e o gato morreu. Em outro ramo, igualmente real, o átomo não decaiu e o gato vive. Os dois gatos existem. Os dois são reais. Eles só não conseguem mais se enxergar. O universo se bifurcou em dois universos que seguem em frente, lado a lado, sem nunca mais se tocar. É a chamada interpretação de muitos mundos. Durante décadas, a comunidade da física ignorou Everett. Parecia loucura, desperdício, ficção científica disfarçada de matemática. Ele nunca conseguiu um emprego acadêmico decente, se fechou, bebeu e fumou demais, e morreu de infarto aos 51 anos. Mas aqui está a reviravolta. Nas últimas décadas, a ideia dele ressuscitou. Físicos de altíssimo calibre, Sean Carroll, David Deutsch, Max Tegmark, passaram a defendê-la como a interpretação mais honesta de todas. Por quê? Porque ela não precisa de nenhum remendo. Não tem colapso mágico, não tem fronteira arbitrária, não tem observador especial. Só tem a equação, levada a sério até o fim. O preço disso é engolir que o universo inteiro é descrito por uma única função de onda gigantesca, se ramificando sem parar desde o início dos tempos. Mas espera, se tudo está em superposição,
Se o universo inteiro é uma onda gigante, por que você não sente os ramos interferirem uns nos outros, como os elétrons fazem na dupla fenda? Ótima pergunta, e a resposta tem nome: decoerência. Em sistemas simples, com poucas partículas, as ondas quânticas ficam sincronizadas e conseguem interferir. Mas quando um sistema é enorme e complexo, como um gato, ou você, ou uma sala, ele interage com um número absurdo de partículas ao mesmo tempo. Essas interações embaralham as fases das ondas de forma tão completa e tão irreversível que os ramos deixam de conseguir se comunicar. É por isso que você nunca se sente dividido. A divisão acontece, mas os pedaços se tornam cegos uns aos outros quase instantaneamente. Cada ramo segue achando que é o único que existe. E os números aqui são estonteantes. Se a realidade se divide a cada evento quântico, e isso acontece o tempo todo, em cada canto do cosmos, desde o Big Bang, então o número de universos paralelos é literalmente incontável. Uma árvore infinita de realidades, cada uma tão real quanto esta, ramificando a cada segundo. Quando o físico Bryce DeWitt reclamou com Everett que não sentia estar se dividindo em cópias o tempo todo, Everett respondeu com uma frase que encerra o assunto: "E você sente que está girando ao redor do Sol a 30 km por segundo?" DeWitt não teve o que responder. A gente não sente muita coisa, que é verdade. Então, se muitos mundos estiver certo, existe sempre um ramo onde as coisas dão certo. E existe sempre um ramo onde elas dão errado. Mas aqui está o pulo do gato, literalmente. Se a realidade sempre se divide, e num dos ramos você morre e no outro você sobrevive, em qual dos dois a sua consciência continua? Você consegue experimentar estar morto? Pense bem nessa pergunta, porque é dela que nasce a ideia mais perturbadora de toda a física moderna. A ideia de que, do seu ponto de vista, e só do seu, talvez você seja impossível de matar. Deixa eu te apresentar um experimento mental que o físico Max Tegmark popularizou. Aviso desde já. É macabro, é hipotético, e por favor nunca, jamais, tente qualquer versão disso. Imagine uma arma ligada a um gatilho quântico. A cada segundo, ela coloca uma partícula em superposição e mede. Se der um resultado, a arma dispara e te mata mais rápido do que você consegue perceber. Se der o outro, ela só faz um clique audível. 50% para cada lado, a cada segundo. Agora pense pela lógica de muitos mundos. Você aperta o gatilho. A realidade se divide. Num ramo, a arma disparou e você morreu. No outro, ela clicou e você está vivo. Aqui está a questão. Você só pode ter experiência, consciência, percepção, no ramo em que continua vivo. No ramo em que morreu, não existe mais nenhum você para sentir nada. Então, do seu ponto de vista, do fluxo da sua consciência, você sempre vai ouvir o clique. Sempre. Você aperta o gatilho 40 vezes seguidas e ouve 40 cliques. Pela interpretação de Copenhague, a chance de sobreviver a 40 disparos é de 1 em 1 trilhão. Mas por muitos mundos, existe, com 100% de certeza, uma versão de você que ouve os 40 cliques e conclui, atonita, que Everett estava certo o tempo todo. E é aqui que mora a crueldade dessa ideia. Você teria provado a imortalidade quântica, mas seria uma prova estranhamente privada. Porque em 1 trilhão de outros universos, todo mundo que você ama te viu morrer no primeiro disparo, sem entender por que você faria algo tão insano. A prova só existe para você. Ninguém mais no mundo pode ser convencido por ela. O próprio Everett, segundo seu biógrafo, acreditava firmemente que sua teoria garantia a ele a imortalidade, que sua consciência, a cada bifurcação, seguiria sempre o caminho que não leva à morte, para sempre. Você deve estar pensando, tudo bem, mas isso é só uma arma maluca de laboratório. Eu nunca vou apertar esse gatilho. E aqui a ideia fica muito maior e muito mais assustadora. O filósofo David Lewis pegou esse raciocínio e o estendeu para a vida inteira. O argumento dele é o seguinte: no fundo, tudo no universo é governado por eventos quânticos. Absolutamente tudo. Então toda causa de morte é, em última instância, quântica. Um carro vem na sua direção.
Existe uma probabilidade absurdamente pequena, mas não zero, de que os átomos do carro simplesmente atravessem o seu sem tocar em nada, o chamado tunelamento quântico. E se existe esse ramo, por menor que seja sua probabilidade, então por muitos mundos ele acontece. Existe uma versão de você que sobrevive, e é nessa versão que a sua consciência continua. Leve isso até o fim, e chega-se a uma conclusão de arrepiar. Se Lewis estiver certo, cada um de nós vai, um dia, acumular provas pessoais de que muitos mundos é verdade. Você vai parecer escapar sempre de acidentes fatais. Vai sobreviver a sustos de saúde que deveriam ter te matado. E vai, inevitavelmente, sobreviver a todos os seus amigos, a toda a sua família, a todo mundo que você conhece. Por quê? Do seu ponto de vista, sempre existe um caminho estreito de sobrevivência, e é por ele que você é obrigado a seguir. Agora, se você achou isso um consolo, respira, porque tem uma reviravolta sombria. Lewis percebeu uma coisa terrível. Para sobreviver, você não precisa estar saudável. Você só precisa não estar morto. Sente a diferença? Cada vez que você deveria morrer e sobrevive por um fio quântico, você provavelmente sobrevive machucado, ferido, deteriorado, e isso se acumula para sempre. Lewis escreveu, com todas as letras, que você deveria esperar perder seus entes queridos, seus olhos, seus membros, suas faculdades mentais, sua saúde, e ainda assim continuar existindo. Uma vida eterna nesses termos, ele concluiu, não é um presente, é uma condenação, é tormento sem fim. Imagine envelhecer não por 80 anos, mas por 1000, por 1 milhão, o corpo se despedaçando e a consciência recusando-se a apagar. Seria esse o destino que espera todos nós. Antes de você entrar em pânico, respira de novo, porque a coisa não é tão fechada assim. Existem furos nesse raciocínio, e eles são sérios. Repare numa suposição escondida que Lewis fez, tão silenciosa que quase passa despercebida. Ele simplesmente descartou todos os ramos em que você morre. Ele disse, a morte é o esquecimento. Não há experiência nenhuma nela, então não faz sentido esperá-la. Então vamos jogá-la fora da conta e considerar só os ramos onde você vive. Parece razoável à primeira vista, mas alguns dos maiores defensores de muitos mundos, inclusive David Deutsch, um dos pais da ideia, apontam que esse descarte é uma trapaça. Não é algo que sai da teoria quântica. É uma suposição extra, enfiada por fora, e pode muito bem estar errada. E se estiver errada, toda a imortalidade desmorona. Deutsch mesmo disse, meu palpite é que essa suposição é falsa. Em outras palavras, quando o universo se divide, não há garantia nenhuma de que a sua consciência tomará o caminho onde você sobrevive. Então, quem está certo? Você é imortal preso num tormento eterno, ou simplesmente morre num dos ramos como sempre imaginou? A resposta depende de uma pergunta que a física, sozinha, não consegue responder. Uma pergunta sobre o que é, afinal, esse você que estamos empurrando de um universo para o outro. E quando você encara essa pergunta de frente, descobre que o problema não é a morte. O problema é que talvez o você que você acha que nunca tenha existido do jeito que você pensa. É disso que a gente precisa falar agora. Deixa eu te dar uma imagem que o físico Shane Carroll usa para desmontar a ideia de que você não deveria se importar com os ramos onde morre. Imagine que alguém chega por trás de você, sem aviso, e te mata instantaneamente. Sem dor, sem percepção, nada. Pela lógica de Lewis, você não deveria se importar. Afinal, você não vai experimentar estar morto. Mas isso é obviamente absurdo. Claro que você se importa em ser morto, mesmo que a morte em si não doa. O que te incomoda não é só a dor. É a ideia, agora, no presente, de que existe um futuro em que você não está. A finalidade te perturba mesmo que você nunca vá senti-la. E se isso vale para uma bala clássica, por que não valeria para o ramo quântico onde você morre? E tem um golpe ainda mais direto. O filósofo Charles Sebens observa que o critério de Tegmark, de que a morte precisa ser mais rápida do que a percepção, é irrelevante. Por quê? Porque no instante em que o gatilho quântico dispara, o universo já se dividiu.
Já existem dois ramos, o vivo e o morto. Os dois são, com todo o direito, você. A velocidade da bala não muda isso. Um de vocês vai morrer, ponto. O fato de o outro continuar não te salva mais do que teria salvo antes. Você não escapa da morte. Você só terceiriza a experiência de estar vivo para a cópia que teve sorte. Mas o problema mais fundo de todos não é sobre física. É sobre identidade. Repare que essa discussão inteira depende de uma palavrinha que a gente usa o tempo todo sem pensar. Você. Quando o universo se divide em dois ramos, e existem duas cópias suas, ambas com a sua memória, a sua personalidade, a sua sensação de ser você, qual delas é a verdadeira? O físico Brian Greene responde: as duas. Cada cópia é você, e o você real é a soma de todas elas. Você só precisa alargar sua ideia limitada do que você significa. Já o filósofo David Wallace vai mais fundo e mais frio. Ele argumenta que a própria noção de um eu único só faz sentido se a identidade estiver confinada a um único ramo. E como a física não oferece nenhum jeito de fazer isso, a conclusão dele é demolidora. Talvez muitos mundos não sejam uma teoria sobre múltiplos eus. Talvez seja a teoria que dissolve por completo a ideia de eu, que nega qualquer significado real à palavra você. Sem eu sumir. A pergunta "eu sou imortal" só faz sentido se existir um eu definido para ser imortal. E a física está sugerindo que esse eu fixo, único, contínuo, pode ser uma ilusão que o seu cérebro conta para si mesmo. Você não é uma linha reta atravessando o tempo. Você é um galho que se divide, e se divide, e se divide, e cada ponta jura ser a original. Tem ainda um argumento elegante contra a imortalidade, e ele usa o bom senso. Se a gente realmente vivesse para sempre, em estados cada vez mais decrépitos, então existiriam muito mais anos de você velhíssimo e despedaçado do que da juventude relativa que você vive agora. Estatisticamente, seria quase impossível você estar justamente neste momento raro e jovem da sua existência, em vez de mergulhado nos milênios de deterioração. O fato de você estar aqui, agora, com essa idade, é uma evidência suave contra a ideia de que você vai viver para sempre. Não é uma prova definitiva. Esse tipo de raciocínio tem suas armadilhas, mas é um lembrete de que a imortalidade quântica, por mais fascinante, provavelmente não descreve a sua realidade. Então, no fim das contas, o que fazer com tudo isso? Eu não te trouxe até aqui para te dar medo de morrer, nem falsa esperança de não morrer. Te trouxe porque essas experiências mentais fazem uma coisa preciosa. Elas mostram exatamente onde o nosso entendimento da realidade bate num muro. Quando a mecânica quântica colide com a ideia de identidade, e o resultado é absurdo, isso não significa que o universo é absurdo. Significa que ainda falta uma peça enorme no nosso mapa. E reconhecer isso com humildade é mais honesto do que qualquer certeza fácil. Mas eu quero terminar com o lado luminoso disso, porque ele existe. Mesmo que você não seja imortal, se muitos mundos for verdade, então existem, neste exato instante, incontáveis ramos da realidade onde outras versões de você estão vivendo. Ramos onde você tomou a decisão que aqui você não teve coragem de tomar. Ramos onde as pessoas que você perdeu ainda estão vivas. Ramos onde os seus sonhos mais improváveis simplesmente aconteceram. Você nunca vai poder visitar essas ilhas, mas o fato de elas existirem prova uma coisa bonita. Aquilo que você deseja não é impossível. Em algum lugar da árvore infinita, já é real. E talvez isso, não a promessa de nunca morrer, mas a certeza de que cada versão melhor de você já existe em algum galho do cosmos, seja um consolo mais verdadeiro do que a imortalidade jamais poderia ser. Se este vídeo mexeu com a sua cabeça, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana a gente desce fundo numa ideia que muda a forma como você enxerga a realidade. E deixa nos comentários a palavra outro eu. Se em algum ramo deste universo você gostaria de encontrar a versão de você que tomou o outro caminho. Fica bem, em todos os mundos possíveis. E até a próxima.